Hoje uma palavra, dando continuidade, né? No que nós trouxemos uma palavra no dia de ontem, quem nos acompanhou aí na programação de ontem entendeu que o erro, por não conhecer a Escritura, não conhecer a palavra, traz a destruição para a raça humana, a destruição para o povo, tendo dentro ou fora da igreja. E muitos de nós erramos porque não conhecemos a Bíblia, não lemos a Bíblia, erramos porque não há interesse de conhecer a verdade, e muitos de nós também erramos porque muitas vezes aqueles que deveriam nos ensinar a verdade, omitem a verdade para nós, perverte o Evangelho de Cristo e acaba conduzindo a gente ao erro. Como diz em Efésios 4,14, né? Não sejais como meninos, agitado de um lado para o outro, seguindo ao redor de qualquer vento de doutrina, pela artimanha de homens que induzem as pessoas ao erro. Então isso aí é básico. Só que induzir a gente ao erro, ou a gente errar espiritualmente por qualquer motivo que seja, como nós estamos aqui aprendendo, porque não temos conhecimento da palavra, saiba que a destruição ela vem sobre as nossas vidas, e não é uma destruição que eu estou amaldiçoando você ou não. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu quero que você seja curado, liberto e abençoado. Eu quero que as bênçãos de Deus sobre a sua vida e a sua família, mas também quero que você entenda que biblicamente para alcançarmos tudo isso e a salvação, nós temos que abrir o coração e conhecer a palavra de Deus através de Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje, para que nós possamos unir as nossas forças e caminharmos em direção a Deus para a salvação. E enquanto não chega o dia da salvação, Ele vai nos acrescentando o que nós precisamos e recebemos da parte de Deus. Então o programa de ontem, né, dando continuidade hoje, e amanhã vai ter mais uma parte ainda que nós estamos falando desse assunto. Por que que as pessoas erram tanto espiritualmente na presença do nosso Deus? E quais são as consequências desse erro, amém? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais também, para você entender. Quando nós ouvimos a palavra e não queremos aceitar a palavra, tem que entender que não passa em branco aos olhos de Deus. Para uma ação existe uma reação. Se nós agirmos certo, seremos aprovados e aceitos. Se nós agirmos errado, seremos reprovados. A palavra é clara quando Deus fala para Caim. Ele diz para ele assim: por que descaiu o seu semblante? Não é certo que o pecado jaz à porta do teu coração? Compete a ti dominá-lo. Se proceder bem, agir bem, aceitar e obedecer a minha palavra, você vai ser aceito e abençoado. Mas se proceder mal, não aceitar e não receber a minha palavra, você não vai ser aceito, vai ser recusado, reprovado, não vai ser aprovado por Deus. Então nós não estamos aqui para dizer, né, que vamos criar uma confusão, uma divisão, né, no reino de Deus. Não, nós estamos criando a confusão e dividindo o reino das trevas, o reino do diabo. Nós estamos pregando a verdade para que nós possamos tomar posse, porque nós estamos sendo tão induzidos a conhecer Deus, amor, 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 amém, Deus é amor, mas também nós temos que ver o outro lado de Deus, a justiça. E a justiça da desobediência da palavra, porque as pessoas falam assim, quer dizer que se eu desobedecer a palavra, Deus vai me castigar? Não é isso. Você tem que entender que para a ação de desobedecer a palavra, já está escrito na Bíblia qual vai ser a reação. Desobedecer a palavra é plantar o fruto mau. É plantar uma semente do mal. A semente do mal vai dar frutos maus. Então não adianta eu plantar a semente do mal pela desobediência da palavra e querer colher frutos bons. Então não é porque eu vou desobedecer a Bíblia e Deus vai me castigar. Não, o curso é natural, o resultado é natural. Deu para você entender? É como você pegar um fio de alta tensão desencapado e pôr a mão. Poxa, não precisa falar nada. Você já sabe que pôr a mão ali, o resultado vai dar ruim, vai morrer eletrocutado, vai morrer torrado, queimado, depende da potência do fio. Assim também é a palavra de Deus. Ela está escrita, ela está decretada, ela não vai ser mudada, alterada por Deus. Por homens e mulheres, meu irmão, já está sendo alterada, mudada. Não mudaram ainda as palavras, escrito na Bíblia, mas a interpretação da pregação esquece. Está totalmente alterada e mudada, infelizmente. Mas logo, logo, não vai demorar muito, vão até mudar o próprio escrito, as próprias letras que estão lá alterando para agradar o seu próprio ventre. Então nós temos que compreender que nós não podemos ser homens e mulheres que não aceitamos a verdade. Nós não podemos ser homens e mulheres que não temos força espiritual para compreender a verdade de Deus. Não adianta a gente não querer ouvir a correção, a repreensão. Deus, Ele nos ama, Ele está nos corrigindo. E se nós não queremos aceitar, se nós não queremos ouvir, se nós não queremos ver, os prejudicados seremos nós mesmos. Os prejudicados serão as nossas famílias. Nós não seremos beneficiados por Deus. Então não há uma palavra de acusação, há uma palavra de sentença.
Para quem obedece, pratica e vê a verdade de Deus, a sentença é bênçãos, curas, milagres e o reino dos céus. Para quem não quer ouvir e praticar, ou quem ouve e não quer praticar, não quer aceitar a palavra de Deus, a sentença é outra. Então nós temos que pregar para você, porque numa ação, simples ação de você ouvir uma palavra, tá na Bíblia, e você ou eu disser, não, eu não aceito, eu não concordo, não é bem assim, não é bem dessa maneira, não é bem desse jeito, eu não vou viver isso não. Quer dizer, nós estamos rejeitando a palavra, nós estamos rejeitando o evangelho, nós estamos rejeitando as doutrinas de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Nós estamos rejeitando os ensinamentos de Cristo. E por nós rejeitarmos, você tem ciência e noção do mal que isso agrega em nossas vidas? É isso que nós temos que aprender. Porque, veja bem, a justiça dos homens está aí, e para quem não é criminosa, não tem que temer a polícia, né? Para numa blitz, seu documento está em dia, o carro está em dia, documento do carro em dia, você não deve nada para ninguém, você não tem que se preocupar. Dá o documento, tá tudo certinho, o policial vai fazer a averiguação dele e te libera e você pode ir embora. Agora, um criminoso, uma criminosa, tá lá com a ficha suja, tá procurado pela polícia, para numa blitz, aí sim, já se atribula, já fica nervoso, já fica preocupado. Meu Deus, agora eu vou ser preso, o que eu vou fazer? Vou ser presa. Então é o que Deus está dizendo para nós. Se nós tivermos em obediência com a palavra, com a Bíblia, nós não temos o que temer. Mas quando nós estamos desobedientes à palavra e à Bíblia, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que abrir os nossos olhos. Porque sim, eu vou dizer para você, olha, você vai ter uma vida de paz, uma vida de vitória, uma vida de milagre. Deus vai te abençoar, vai te curar sim, desde que você obedeça a palavra dele. Através de Cristo, desde que nós aceitamos a palavra dele. Então, contrapartida, você é um pastor ruim, dizendo para você que você vai passar por dificuldade, vai passar por luta, vai trazer enfermidade, atribulações, desemprego, fome, miséria, se você desobedecer a palavra de Deus. Então, quer dizer, essa parte a gente não pode pregar mais porque a gente é pastor do mal, é um pastor ruim, é um pastor que só prega miséria, é um pastor que amaldiçoa as pessoas. Não. Pastor que prega os dois lados da palavra de Deus. Para alertar você. Então tem um caminho das bênçãos, mas o que eu devo fazer para alcançá-la? E tem os caminhos das coisas ruins, o que eu devo fazer para não entrar nesse caminho? Então nós temos que compreender que a nossa rejeição, como está nos dias de hoje, correspondente ao Evangelho de Deus através de Cristo, para nós como igreja, nos traz prejuízo, nos agrega coisas ruins, nos traz coisas más em todas as áreas de nossas vidas neste mundo, e faz com que nós percamos a salvação, ou vai ser nos tirado a salvação no dia do juízo final. E não é porque eu desobedeci a Bíblia e Deus me castigou, não, porque a sentença já está posta, a sentença já está colocada. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Deu para entender? Está conectado, já está falado. Para quem não peca, tem vida em abundância. Para quem peca, caminha para a morte. Então nós temos que entender hoje, tanto eu quanto você, nós precisamos que Deus nos ajude numa cura, num milagre, numa bênção, numa vitória. E o que a gente menos precisa é coisas ruins para nossas vidas. Já não aguento mais, pastor. É só luta, eu não aguento mais coisas ruins. Mas não adianta a gente querer dar uma de xexenoê e querer pensar positivo para as coisas dar certo. Nós temos que ter ação, nós temos que ser homens e mulheres que venham agir espiritualmente diante de Deus, porque se nós temos problemas em nossas vidas, algo está sendo feito errado, que não está agradando a Deus, a desobediência pela palavra está gerando esses frutos maus. Então, pastor, como eu posso fazer com que isso seja mudado em minha vida? É ouvir a palavra, é aceitar a palavra, se envolver conosco neste projeto, vir congregar. Temos Igreja Nação Evangelizadora na maioria das cidades que nós temos programa de rádio. E nós muitas vezes nos acomodamos. Achamos que pela rádio já estamos sendo alimentados. E muitas vezes até o alimento que nos traz aqui pela rádio abre os nossos olhos e nos mostra, esclarece que o que nós estamos seguindo e quem nós estamos seguindo está errado. Mas nós continuamos lá como se não houvesse temor, não houvesse amanhã, como se não fosse a justiça de Deus acontecer no dia do juízo final. Então eu não estou aqui para dizer para você uma maldição, uma coisa ruim. Eu estou para alertar você, os dois lados. Não adianta eu querer resolver um problema para você e não eliminar a causa, o problema volta. É como câncer. Muitas vezes
faz uma cirurgia de câncer, mas não tira todo o câncer, fica um pedaço, fica uma raiz. O que acontece? O câncer volta. Então a palavra que Deus me usa para pregar não é só para resolver o seu problema, é para eliminar a causa do seu problema, mas não é uma palavra que eu lanço sobre a sua vida, é uma palavra que eu e você temos que praticar para que ela tenha ação, seja viva e eficaz. Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Veja, se nós não aceitarmos a palavra, porque tudo bem, a gente muitas vezes não aceita o evangelho, não aceita a palavra porque ela nos corrige, nos repreende, quer nos tirar do pecado, da zona de conforto, e a gente não quer aceitar, mas ninguém prega para você qual é a reação e a ação no mundo espiritual pela desobediência. Deu para entender? Não, é vitória, 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 não importa se você obedece não, a vitória vem. E a gente não entende que vem o mal sobre as nossas vidas pela desobediência. Olha o que a Bíblia diz. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37 e 38. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser do Senhor o que vos escrevo. Então veja que Paulo, ele está falando, olha, se alguém considera profeta, então Paulo ele está falando com pastor, com bispo, com apóstolo, com presbítero, com diácono, ele está falando com todos que lideram, comandam, ajudam a comandar uma igreja ou uma obra. E espiritual, aí ele já fala com todo o povão, com todas as ovelhas. Então se eu me considero, na direção de Deus, um pastor, Paulo está falando comigo aqui. E se nós nos consideramos homens e mulheres espirituais, Deus está falando com você também. Então ele fala, se alguém se considera profeta, pastor, bispo, apóstolo, ou uma pessoa espiritual que esteja na igreja, as ovelhas, os membros, preste atenção que eu estou escrevendo para você não é meu. O que eu estou traduzindo para você não é meu. O que eu estou ensinando para vocês não é meu. É mandamentos do Senhor. É ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que ele fala? No 38, presta atenção. E se alguém ignorar, será ignorado. Paulo, quando ele fala, se alguém ignorar estas palavras, será ignorado, não é ignorado por ele. Não é eu chegar para você e falar assim, olha, se você ignorar essa palavra, eu também vou te ignorar. Não quero falar com você, tô de mal, come sal na panela de mingau. Não. Não era assim quando a gente era criança? A Ingrid deu risada aqui, né? Não é eu que vou te ignorar. Paulo está dizendo que quem ignora a palavra, não aceita a palavra, vai ser ignorado pelo próprio Jesus. E quantos de nós estamos, recebendo uma promessa de que Jesus está nos aceitando e recebendo de braços abertos, mas a Bíblia está dizendo que pela desobediência, Jesus está nos rejeitando. É isso que nós temos que abrir os olhos nos dias de hoje. Nós precisamos correr contra o tempo, Jesus está chegando. Olha os sinais dos tempos, olha os sinais, tudo acontecendo. Nós não temos muito tempo. Nós temos que pôr o temor a Deus em nossos corações. Então Paulo fala, olha, todo ensinamento, ele fala para Coríntios, ele fala para toda a igreja. Todo ensinamento, todas as doutrinas, todas as regras, seja repreensão, exortação, seja passar a mão, tudo que eu estou ensinando, tudo que eu estou traduzindo, tudo que eu estou falando, quero que vocês reconheçam, quero que vocês entendam, quero que vocês compreendam, testifiquem espiritualmente, que não é meu não, é mandamento do Senhor Jesus, é regra do Senhor Jesus, é o ensinamento e a ordem do Senhor Jesus para conduzir a igreja e cada um de nós como homens e mulheres cristãs que servimos a Deus. E ele diz, se alguém ignorar, não aceitar, seja parcial, seja completo, ou só um teco, uma parte, ou um pedaço, ele diz que também será o quê? Ignorado. Será ignorado. E não será ignorado por Paulo, será ignorado pelo próprio Jesus. Então nós estamos lá ignorando a palavra, não aceitando a palavra, não querendo viver a palavra, peneirando a palavra. O que é peneirar? Eu aceito umas coisas e outras não. Eu vivo umas coisas e outras não. Umas coisas eu vivo e outras não. E estão lançando sobre nós uma palavra de que Deus está de braços abertos, aceitando a todos nós. Mas, biblicamente, por eu rejeitar o evangelho de Cristo, parcial ou integral, a Bíblia está dizendo que Jesus está me rejeitando e não me aceitando. É isso que nós temos que entender, o resultado da pregação verdadeira. Abrir os nossos olhos.
Não estou aqui para dizendo que Jesus não te ama, Jesus te rejeitou, não quer você, quer eu, ou não me quer, quer você, não. Nós estamos aqui abrindo os nossos olhos, porque hoje é tanta promessa, é falar que todo mundo está salvo, todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai para o céu, mas quando você vai ler a Bíblia, não é bem assim. Então quem tem razão, o homem e a mulher que faz tantas promessas nos dias de hoje, ou a palavra de Deus? É óbvio que é a palavra de Deus, então nós temos que obedecer a palavra. Então o povo está ignorando a palavra, o povo está ignorando o evangelho, o povo está errando, o povo está pecando, o povo está transgredindo, tanto no mundo, como infelizmente muitos dentro da própria igreja. Essa geração de hoje está se perdendo e não estão vendo. Estão caminhando para o pecado, para a iniquidade, como se fosse uma coisa normal. O pecado virou coisas normais no dia a dia nosso. E o que vem para você? Não, é vitória, é bênção, é palavra de bênção, é palavra de vitória, Deus está na tua vida, é riqueza, é ouro, é prata, Deus está contigo, Deus está de braços abertos, está te recebendo, mas nós não estamos obedecendo a palavra, estamos ignorando a palavra, e a palavra do Senhor diz que quando nós ignoramos a palavra, nós também no dia do juízo final seremos o quê? Ignorados. Agora sim, se nós estamos aceitando a palavra, vivendo a palavra, sim, aí condiz com a realidade. Deus está de braços abertos, Deus está te curando, Deus vai te libertar, Deus vai te abençoar, Deus vai trazer coisas grandes para a tua vida, Deus vai trazer coisas maravilhosas para o teu lar. Você é um escolhido, uma escolhida, você é privilegiado, você é a menina dos olhos de Deus, Deus te ama, Deus te adora, Deus vai fazer tudo para salvar você, salvar a sua família. Se você está no buraco, Deus vai tirar, se você está no fundo do poço, Deus vai te levantar. Sim! Essas palavras são fiéis e verdadeiras e têm que ser colocadas sobre as nossas vidas para nos dar ânimos espirituais, mas para isso acontecer, antes tem que ensinar que para eu trazer essas palavras e elas ter eficácia e acontecer na vida de cada um de nós, nós temos que parar de rejeitar o evangelho. Nós temos que parar de rejeitar a palavra. Nós temos que parar de rejeitar a verdade. Nós temos que parar de filtrar a palavra, peneirar a palavra e querer obedecer uma parte e a outra não. Olha a geração que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É uma das gerações mais fracas. É uma das gerações mais famosas. É uma das gerações mais, de ídolos. É uma geração mais de adoradores que adoram mais a criatura do que o Criador. É a geração dos dias de hoje. Mas cadê a geração espiritual? A geração forte. A geração que aceita, que obedece, que testifica no Espírito essa própria palavra. Então não há um julgamento nessa pregação. O que é um alerta para os nossos olhos. É um alerta para as nossas vidas, porque muitos de nós estamos debaixo de tantas palavras de coisas boas, mas quando nós caímos na realidade e abrimos os nossos olhos, as nossas vidas estão cada vez pior, indo de mal a pior. As nossas vidas estão se afundando mais e mais. Então Jesus, ele põe uma regra. Olha o que ele diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. 1 Tessalonicenses 4:8. Quem rejeita estas coisas, estas palavras, lê texto e contexto, que não dá tempo para pregar aqui tudo. 1 Tessalonicenses 4:8. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Tá vendo Paulo? Ele faz a mesma confirmação. Veja, Paulo, quando fala, o mandamento que eu estou pregando para vocês não é meu não, é de Deus. Se vocês rejeitar, vocês estão rejeitando Jesus. Se vocês ignorar, ele vai ignorar vocês. E aqui, a palavra testifica. Quem rejeita estas palavras não rejeita o homem, não rejeita Deus. Você acha que se você deixar de congregar com a gente, não vir se membrar com a gente, você está rejeitando o homem, rejeitando a mim? Você acha que você não queria aceitar essa palavra? Guerrear, lutar e muitas vezes lutar contra nós mesmos, tentando tirar a gente da programação ou tentando fazer com que a gente não consiga crescer e pregar este evangelho. Você acha, ou eu acho, qualquer ser humano ou qualquer pessoa que vai se deixar enganar pelo inimigo achando que está rejeitando a mim? Rejeitando a pessoa do Gregorudis? Não. A Bíblia está dizendo que quem rejeita esta palavra rejeita o próprio Deus, o Deus que nos dá o Espírito Santo. E sem o Espírito nós não somos nem pertencentes a Cristo. Romanos 8:9, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós temos que tomar ciência das consequências das nossas atitudes erradas espiritualmente. Deu para entender? Por que o inimigo não permite, muitas vezes, nos dias de hoje, que a multidão não pregue as consequências da desobediência espiritual a Deus?
e é só vitória, vitória. Você chega uma pessoa, ela não bebe, ela não fuma, ela não adultera, ela não tem pecado, ela foi batizada, tomando a Santa Ceia em comunhão, vitória, 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 vitória. Toma vitória. Amém. Aí, do lado, tem uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, uma pessoa que adultera, uma pessoa que está no pecado, não foi batizado. E o que tem sobre ela? Vitória, 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 vitória. Então não importa, você está no pecado, é vitória. Está sem pecado, é vitória. Se você está no lamaçal da promiscuidade do mundo, é vitória. Se você está no altar em santidade, é vitória. E aí? É tudo vitória. Essa é a maior mentira que está levando multidões para o inferno. Tem que falar a verdade. E nós temos que acertar a verdade. Sim, vitória, cura, bênção, barreiras caindo, muralhas caindo, portas se abrindo, as janelas do céu se abrindo para derramar bênção sem medida. Sim, para todos. Sim, desde que todos aceitem, vivem e praticam o evangelho de Cristo. E contrapartida, aqueles que não querem viver, não querem praticar, querem continuar em seus pecados, em suas iniquidades, dentro ou fora da igreja, tem que trazer a verdade para eles. Não é vitória para você, porque na posição pecaminosa que você está, rejeitando o evangelho de Cristo, a Bíblia diz que não tem vitória. A Bíblia diz que será ignorado. A Bíblia diz que está rejeitando Deus e Deus rejeitará a cada um de nós. Essa é a verdade. Pastor, mas se nós falar isso, o povo não fica na igreja. Irmão, para com isso. Existem dois tipos de pessoas, biblicamente falando: ovelhas e cabritos. Cabritos morrem com a pregação e não conseguem ficar na igreja, porque são joios. Homens e mulheres que não estão lá comprometidos e nem quer compromisso com Deus, e sim as coisas materiais que oferece. A ovelha, meu irmão, ela testifica a palavra, ela se alimenta, e ovelha nenhuma morre com pregação de palavra, porque a pregação é verdadeira, né? Não vou dizer capim, mas é verdadeiro, como é que eu vou dizer para você, o verdadeiro gramado que alimenta o espiritual de cada um de nós. Então não adianta a gente querer pegar uma pessoa que na posição bíblica, que não é eu que digo não, é a palavra, tá na posição de bode, de cabrito, que não quer aceitar a palavra, não quer aceitar a verdade. Pelo contrário, ele quer que eu mude a pregação e a estrutura espiritual da igreja para que ele fique lá. Não, Jesus Cristo tem dito muito claro na palavra: a igreja é a mesma, a palavra é a mesma, a estrutura espiritual vai ser a mesma. É você, é eu, é nós que temos que mudar para ficar dentro dela. E não Jesus mudar a estrutura para que a gente fique lá. Olha o que ele fala para nós. Entendemos no dia de hoje, claramente. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforços. Olha aqui, é tremendo. Eu amo quando ele fala essas coisas. Acautelai-vos, preste atenção, fique atento, para vocês não perderem aquilo que nós temos realizado com esforços. A gente tem se esforçado em pregar este evangelho para vocês todos os dias. A gente tem se esforçado em pregar esta palavra na igreja, nação evangelizadora, para vocês em todos os cultos. Ele fala: tome cuidado, para vocês não perderem aquilo que com muitos esforços nós temos realizado na presença de Deus, mas para receber completo galardão. E ele diz no 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina de Cristo, este tem tanto Deus Pai quanto Deus Filho. Eu vou dizer o quê? Fala Deus. Deu pra você entender? Então você pega uma pessoa, ela tá lá na obediência, na santidade, ela não ultrapassa a doutrina de Cristo, quer dizer, ela não vai além da palavra, e ela obedece, ela aceita a palavra, ela vive a palavra de Cristo. A Bíblia está dizendo que ela tem Deus Pai e Deus Filho na vida dela. Aí sim, vamos falar vitória, bênção, cura, milagre, vida eterna e salvação para você. Aí do lado nós temos uma pessoa que está lá, ela rejeita o evangelho, ela ultrapassa o evangelho, ela não quer viver o evangelho, ela não quer aceitar o evangelho. E a Bíblia está dizendo que esta pessoa não tem Deus com ela. Deus não está com ela e nem ela com Deus. E aí nós vamos lançar a mesma palavra de vitória, de bênção, de prosperidade. Como é que essa pessoa vai mudar e sair dos seus pecados se ela, quando está no pecado dela, a palavra de vitória e de bênção vem sobre ela? A Bíblia diz que é o contrário, que aquele que ultrapassa e rejeita o evangelho, a doutrina, o ensinamento de Cristo, não tem Deus. Não tem Deus, a Bíblia está dizendo. Quem é esse homem para dizer que eu não tenho Deus, não tem Deus? Realmente, esse homem não é nada, é a Bíblia que está dizendo. Mas contrapartida, ele diz que todo aquele que permanece,
que aceita, que obedece, que vive a doutrina de Cristo. Esse tem tanto Deus Pai, essa tem tanto Deus Pai quanto Deus Filho. É isso que nós estamos falando no dia de hoje. Deu para você entender?